A protagonista do programa de hoje completou 30 anos no último dia 5 de outubro. A Constituição Federal de 1988. A Carta é considerada um marco na história da democracia no Brasil e prestigiou, em especial, os direitos civis e sociais. Em uma edição especial que faz parte da programação da TV Justiça, em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal, o Iluminuras de hoje recebe o professor de História do Direito, Ayrton Zellender, e o autor de uma obra que faz homenagem às 3 décadas da Carta Magna, Fábio Martins de Andrade. A conversa começa com o advogado e doutor em Direito Público, Fábio Martins de Andrade, que é autor de 2 obras em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal, Estudos de Direito Constitucional e Temas de Direito Público. Em primeiro lugar, eu agradeço demais a participação do senhor aqui conosco, doutor Fábio. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui hoje. Que bom, vamos falar um pouquinho sobre as 2 obras, né? Estudos de Direito Constitucional, vamos começar por aqui. Qual que é o foco do livro, né? Resultado de um trabalho longo, né? Sim, esse livro foi o resultado de diversos artigos, estudos, artigos que se iniciaram a partir de estudos em torno de mudanças que eu acompanhei bem proximamente, tive sempre interesse, diria que a partir da reforma constitucional do Judiciário e com as suas ramificações depois, as reformas infraconstitucionais, com a regulamentação da repercussão geral, a regulamentação da súmula vinculante, a criação do recurso repetitivo na STJ. Esse é o ponto de partida. E desde então eu tenho acompanhado e estudado em alguma profundidade alguns temas específicos de maior interesse, relativos à jurisdição constitucional, relativos ao controle de constitucionalidade. Esse livro compila esses estudos e artigos de aproximadamente 15 anos para cá. O senhor faz um percurso, né, ao longo, aqui nas obras, sobre a Constituição de 88 até os dias atuais, que a Constituição está muito viva ainda, né? Sim, muito viva, riquíssima de dispositivos, de hermenêutica, significa interpretação e aplicação. Temos aí um potencial do seu texto ainda gigantesco, na medida em que temos aproximadamente 119 dispositivos ainda carentes de regulamentação. Temos também um grande marco, né, que foi a emenda 45, conhecida como Reforma do Judiciário. Né? Essa emenda foi aprovada em 2004, foi fruto de acho que 13 anos de debates, né, no Congresso Nacional. Ela trouxe dezenas de aspectos, como o senhor citou há pouco, a duração razoável do processo, mecanismos que tornam o judiciário mais célere, né? Isso é destaque também na sua obra, né, doutor? Com certeza. Desde a faculdade eu me interesso pelo tema constitucional, mas com a reforma do Judiciário eu comecei a me aprofundar no estudo e a tentar entender o que estava acontecendo naquele momento e buscando manter o estudo sempre atualizado a cada novidade que vinha, como a repercussão geral, como a súmula vinculante. Então, saía a Lei 11.417, 11.418, eu fazia um comentário, explicitava algumas principais ideias e publicava na ocasião em algumas revistas especializadas. Então, veio justamente de uma inquietação em relação a essa temática? Parte era para compreender e aprofundar o estudo e parte era uma inquietação de como e para onde isso caminharia. Se a gente estudar um pouco mais profundamente a parte histórica, a gente chega à conclusão de que alguns problemas em relação à justiça brasileira, por exemplo, reclamação contra a morosidade. Em 1926 houve uma reforma, isso não está no livro, mas só para complementar. Em 1926 teve uma reforma muito grande do Judiciário e parte da alegação era a morosidade do STF na época, com processos, alguns mil processos, que se hoje a gente imaginar, chega a ser ridículo em comparação com a realidade atual. Em 1977 houve. Então, em 2004, houve também. Então, é um movimento relativamente cíclico. É importante a gente manter o estudo sempre vivo, trazer essas experiências do passado, entender como é que
se pode não cair naqueles mesmos erros do passado que fizeram a ideia ser abandonada ou mudada. Grande parte disso está aí, mas outra parte ainda está por vir. O que tem de diferente? Temas de direito público e estudos de direito constitucional. A principal diferença desses dois livros é que os estudos de direito constitucional são artigos mais longos, são estudos mais aprofundados. Eles têm de 10 a 30 laudas. O tema de direito público são artigos mais ligeiros. Eles foram publicados numa época que eu participava de umas colunas. Eu tive uma coluna num jornal no centro, na região central do Rio e num portal de notícia. E aí são notícias mais mastigadas, são artigos jurídicos num formato mais jornalístico, mais mastigado, um pouco mais superficial para que seja compreensível ao leitor médio. Então, mas pega também o mesmo período, de uns 15 anos para cá, e tem algumas sugestões, algumas propostas, algumas ideias, algumas críticas, enfim. Eu abri aqui, coincidentemente, na página do O Protagonismo do STF na Democracia Brasileira. Esse protagonismo, essa força do judiciário, ela veio lá em 1988, né, com a abertura do cidadão, ao acesso à justiça, né? E de lá para cá a gente vem avançando, e daí que o Supremo Tribunal Federal agora vem ganhando cada vez mais espaço? Entendo que, pelo texto da Constituição, houve a reserva de um espaço de protagonismo reservado ao STF, sem dúvida alguma. Mas o mérito de assumir esse papel de protagonista na sociedade democrática atual é inteiramente do próprio STF, que tem enfrentado questões complexas, polêmicas, que muitas vezes são alvo de inércias e omissões do ramo político do poder. Há temas polêmicos que não interessam aos políticos dividir a base de eleitores. Então, silenciaram sobre isso. Falamos já anteriormente sobre os 119 dispositivos carentes de regulamentação. Acho exagerado o 119. Entendo que o ramo político poderia ter avançado muito mais. Mas, diante disso, é inevitável que o Supremo haja, que ele atue sempre que provocado. Acho que o Supremo atua até com bastante parcimônia, considerando as lacunas existentes na Constituição por conta de omissões absolutamente indevidas a essa altura do campeonato, 30 anos depois. A Constituição de 88, ela traz direitos básicos, garantias fundamentais, que já falamos aqui, direito à educação, transporte público, saúde. Como dar efetividade a esses direitos? A resposta a isso, eu diria que não é constitucional e nem acadêmica. A resposta a isso, acho que é muito mais política. Depende de um voto consciente, políticos que tenham efetivamente vontade política. Agora, você traz aqui estudos de direito constitucional, também um foco muito importante em relação à jurisdição constitucional. Avançamos? Eu entendo que avançamos e eu diria que o controle de constitucionalidade no Brasil atual é riquíssimo. Eu diria que é um dos mais ricos do mundo. Ele é complexo, interessante, vivo, ele se movimenta. Uma discussão que eu estudei muito profundamente, inclusive em razão de um interesse profissional à época, foi o papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade brasileiro atual. Significa, qual papel cabe à resolução do Senado depois de declarada inconstitucional uma lei, que é exatamente o dispositivo, o inciso 10 do artigo 52. Há ministros no Supremo que sustentam que o papel mudou, houve uma mutação constitucional. O papel desse dispositivo passou de suspender a execução da lei, como sempre foi, como está no texto, para uma publicidade em torno da decisão sobre a declaração de inconstitucionalidade. Isso chegou a ser debatido, o debate é interessantíssimo. Depois, por circunstâncias outras, houve a edição de uma súmula vinculante e esse debate perdeu um pouco o objeto. Então, esse é um debate que necessariamente precisa voltar ainda ao Supremo para um amadurecimento e uma definição.
Agora eu vou pedir uma breve pausa, doutor Fábio, porque nós vamos acompanhar o nosso quadro Minuto Literário com o professor da Universidade de Brasília, UNB, Paulo Paniaggo. O que está acontecendo com a literatura nesse período de 30 anos? Saiu de um sufocamento para uma liberdade extrema, ficou muito interessante. Um estudo da professora Regina Dalcastanho mostrou que, na verdade, entre 1990 e 2004, houve uma tendência de mostrar um determinado modelo de personagem. Personagem de sexo masculino, branco, de classe média, urbano, né? Mas não é a única possibilidade. Se formos olhar para o contexto, nós vamos perceber uma série de momentos e eventos acontecendo. Festas literárias em crescimento a partir de 2003 com a Festa de Paraty, revistas literárias, Inimigo Rumor, Piauí, 451, revistas que têm mostrado, né, prêmios reconhecidos como Jabuti, Oceanos, Barco a Vapor, que têm mostrado um vigor da literatura brasileira. E a tendência mais recente, me parece, é a da autoficção. Escritores como Ricardo Lísias, João Gilberto Noll, Sérgio Santana, Silviano Santiago, né, têm mostrado uma possibilidade de abordar a literatura de uma maneira interessante, que tenta estimular os limites da consciência literária. O que mostra que a literatura brasileira está vigorosa, está interessante, e esses 30 anos mostram isso e, claro, apostamos que ela vai continuar cada vez mais interessante daqui para frente. Obrigada, Paulo. Vamos voltar aqui ao nosso papo, doutor Fábio. A Constituição Federal, que acabou de completar 30 anos no último dia 5 de outubro, está mais viva do que nunca e tem vigor aí para muitos anos pela frente? Eu diria que sim, e em uma das dedicatórias até almejo que eu sempre dedico para minha filha, chama Aurora. E espero que os próximos 30 anos sejam de maior segurança, maior estabilidade. Enfim, algumas mudanças precisam ser feitas, especialmente pelo novo governo aí que assumirá a partir de 1º de janeiro, mas especialmente no campo político, no campo tributário, no campo previdenciário. Mas eu diria que, quanto ao núcleo do texto constitucional, isso não tenho visto discussão a respeito. O potencial desse texto ainda não foi todo explorado. Então, acho que muito mais do que correr para muitas mudanças que não se conseguem concretizar, é muito mais importante pegar o texto que já existe, que tem 30 anos, isso dá uma estabilidade. Lembre-se do tanto que o Brasil passou nesses 30 anos, 2 processos de impeachment, do presidente Collor e da presidente Dilma, dezenas de denúncias sobre corrupção, muitos fatos e eventos traumáticos e constrangedores, e sempre com uma absoluta estabilidade institucional. Então, isso é algo a ser festejado e é algo alvissareiro. Mais 30 anos, né? A Constituição e viva anos. A Constituição Federal, né, doutor Fábio? Mais uma vez, doutor Fábio Martins de Andrade, autor de 2 obras aqui em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. Obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco você acompanha a entrevista com o professor de História do Direito da Universidade de Brasília, a UNB, Ayrton Zelender. Até já. Estamos de volta com o Iluminuras especial sobre os 30 anos da Constituição Federal. Agora, no segundo bloco, eu recebo o professor de História do Direito da UNB, a Universidade de Brasília, Ayrton Zelender. Tudo bom? Tudo bom, obrigado pela participação conosco em primeiro lugar. Vamos fazer um resgate histórico daquele momento em 1988, professor, onde vínhamos ali de um anseio, né, por direitos e garantias. Eu acho que é importante a gente frisar que a Constituição surgiu num movimento de redemocratização, um movimento com ampla participação popular, um movimento que conseguiu tomar, digamos, de dentro, né, a constitucionalização do país, que se tentava fazer como uma transição controlada. Na verdade, o que houve foi um impulso muito grande de participação de vários segmentos e a Constituinte ganhou uma vida própria.
ela recusou o projeto que vinha praticamente pronto de uma comissão, ela recusou, de certa forma, o mapa que lhe era apresentado pelo regime e pelo governo, e ela buscou construir um caminho novo, um caminho de diálogo com a sociedade. Isso é um dos méritos que a Constituição tem, ela é fruto desse diálogo, de um diálogo entre vários setores sociais, uma sociedade plural. Agora, falando em pluralidade, ela de fato ouviu para construir o texto indígenas, né, lideranças de movimentos LGBT, negros, né, ela contemplou vários setores e por isso que ela sobrevive os 30 anos, essa pluralidade, ela trouxe a Constituição viva até hoje, em 2018? Eu acho que é muito importante frisar que hoje a Constituição é atacada por todo mundo e isso é uma qualidade dela. Uma Constituição numa sociedade plural nunca vai agradar totalmente a ninguém. O fato dela desagradar a muita gente e agradar a muita gente, em parte, significa que ela é uma boa Constituição. É uma Constituição que representa, numa sociedade plural, o pluralismo dessa sociedade. Ela espelha a divergência, ela espelha um pouco do conflito, ela espelha a vida de uma sociedade. É isso que, inclusive, faz com que ela tenha vivido tanto tempo para os padrões nacionais. É o fato de que ela representa parcialmente vários setores, talvez todos, e ao mesmo tempo não faz com que nenhum deles prevaleça de tal forma que a Constituição seja monopolizada por um segmento. A Constituição Federal também ela é muito extensa, né? A Constituição de 1988 ela é mais emendada, são mais de centenas de emendas constitucionais e daí também uma forte crítica em relação a isso, né? Como é que o senhor avalia? Há algum exagero aí, é uma daquelas típicas mentiras que de tanto repetidas as pessoas acabam achando que seriam verdade. A Constituição nossa não é sempre comparada com a Constituição americana. E há um certo discurso conservador que não aceita os direitos sociais da Constituição e os artigos sobre intervenção estatal. Veja, esses direitos sociais participam da maior parte das constituições que foram feitas no século XX e no século XXI. Ao mesmo tempo, portanto, quando você cria um Estado que participa da sociedade, que cria direitos sociais, que faz intervenção estatal, é óbvio que você tem que criar as restrições, as limitações ao direito de propriedade, ao direito à livre empresa, que vem no pacote de um Estado interventor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é absolutamente desonesta a crítica a partir da comparação com a Constituição americana, porque os críticos não escondem da população, ou porque estão enganados, ou porque estão enganando. Que a Constituição americana não é aquele pedacinho de papel do século XVIII. A Constituição americana inclui todas as decisões da Suprema Corte que fizeram com que ela fosse adaptada a uma sociedade plural, a uma sociedade moderna, a uma sociedade com conflitos sociais, em que inclusive um Estado atua, né, no sentido de proteção das camadas mais pobres, das camadas desfavorecidas. Há, portanto, aqui uma grande ilusão sobre o que é o direito constitucional americano e o que seria uma referência para o Brasil. A ideia, portanto, de que nossa Constituição é muito extensa é uma colossal bobagem. Agora, a Constituição de 88, ela foi inspirada em algum conceito? O senhor está trazendo Estados Unidos, né? Que é uma realidade completamente diferente, né? De onde veio a inspiração? Toda a Constituição é fruto da sua sociedade, ainda mais como em um país como o nosso, em que houve uma profunda participação no feitio da Constituição de vários segmentos. Houve dos sem terra, dos grandes proprietários de terra, houve desses segmentos que você mencionou, de minorias que se sentiam discriminadas, houve no movimento feminista, houve a participação dos trabalhadores, dos bancários e dos banqueiros, havia uma participação intensa. Uma Constituição como esta, naturalmente, traz a marca do país e traz a marca desses conflitos, mas, ao mesmo tempo, ela também reflete alguns modelos que vêm de fora, modelos de constituições dirigentes, como a Constituição portuguesa da década de 70, a Constituição espanhola da redemocratização. Portugal e Espanha também haviam saído de ditaduras e têm uma cultura jurídica muito semelhante à nossa. Também, de certa forma, a Constituição alemã, a Lei Fundamental de Bonn, né? E lá atrás um pouco dos ecos de Weimar, né? Da República de Weimar, dos bons ecos da República de Weimar e não daqueles dos quais ninguém quer lembrar. Agora, depois de 88 para cá, o Supremo Tribunal Federal, o próprio Judiciário, ele ganhou força com vários mecanismos que foram trazidos a partir da Constituição, sobretudo nos momentos atuais, no momento atual em que o Supremo virou protagonista. Isso também se deve à Constituição, né? Aqui dois fatores a considerar. O primeiro é que o Supremo aparece mais do que a tecnocracia do Executivo. Mas uma boa parte do poder ainda é exercido pela tecnocracia do Executivo em salas fechadas e em conselhos. Portarias e circulares
do Banco Central ou da Receita, às vezes afetam mais diretamente a vida das pessoas do que as lendas feitas no Congresso. Né? Ou às vezes até que algumas decisões tomadas no Supremo. O Supremo, no entanto, é mais visível. E é bom que seja mais visível. É bom que haja TV Justiça. É bom que o cidadão saiba que ele pode ver o que a justiça está fazendo. Porque os juízes, no fundo, numa democracia, têm que mostrar o que estão fazendo. Não são seres iluminados que descem das nuvens para resolver problemas, mas são parte da sociedade e parte das concepções plurais que essa sociedade tem. Isso explica também o envolvimento crescente dos ministros do Supremo nesses problemas. Isso prova a vitalidade da Constituição e a vitalidade do Supremo. Bom, o cidadão se sentiu mais valorizado, teve espaço para procurar o judiciário, né? Em contrapartida, o judiciário recebeu uma enxurrada de ações, o que faz parte. Que bom, né? Foi assim? É mais importante que o cidadão se reconheça no judiciário e que o procure, que o cidadão deixe o judiciário em paz. É melhor ter um judiciário soterrado do que um judiciário abandonado pelo cidadão. Acho que no momento em que o cidadão procura o judiciário, isso deve ser valorado positivamente. Por outro lado, acho importante frisar que, além dos conflitos individuais que chegam ao judiciário num número crescente, há conflitos coletivos que não precisariam, talvez, chegar no judiciário se o Congresso estivesse atuando. Né? Essa fuga judiciária não é um fenômeno só brasileiro, existe em vários lugares, mas no Brasil é acentuado. O Congresso não tem cumprido, sejamos francos, o papel que a Constituição lhe atribui, não tem legislado tanto e tem fugido dos temas mais polêmicos. Porque o Supremo é provocado e ele precisa responder. O Supremo não tem como não responder se ele é provocado. É claro que há sempre a possibilidade de um truque ou outro processual, dizer que não cabe uma determinada ação ou algo assim, mas, em princípio, o Supremo tem que dar resposta, como qualquer juiz tem que dar resposta no processo. O resultado disso é que, muitas vezes, questões que a sociedade não quer tratar politicamente, ela joga para o judiciário. Isso deixa o judiciário numa posição difícil. Questões como a greve dos servidores públicos, questões relacionadas a matéria que pode ter implicações morais, aborto, casamento de homossexuais, há uma tendência para que o Congresso fuja um pouco disso. Pensemos como um exemplo na situação da greve dos servidores. Se você, como partido ou como governo, promove uma regulação da matéria, você vai desagradar algum lado. Alguém vai ser desagradado, né? Alguém vai ficar irritado. Ou os usuários que encontrarão, quando forem a um hospital público ou uma escola, encontrarão as portas fechadas por uma greve e dirão quem foi o idiota que permitiu essa greve. Ou então, os servidores que sentirão que estão sendo discriminados porque não podem fazer greve, quando a própria Constituição lhes dá o direito à greve. Né? Então, um político nessa hora faz um cálculo apenas político e diz, isto não é melhor eu não tratar, vou deixar que o judiciário trate. Né? Então, ao menos nesse ponto, não se pode culpar o judiciário. O judiciário ele está, no fundo, recebendo demandas que a própria sociedade não está resolvendo no legislativo, por opção do legislativo. A Constituição Federal é tema de várias obras organizadas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles conversaram sobre o assunto com a nossa equipe. O livro chama-se A República que Ainda Não Foi, é o título do meu artigo. Essa é uma coletânea. Para comemorar os 30 anos da Constituição, eu reuni 30 ex-alunos, que hoje são doutores e são professores em diferentes partes do Brasil, todos excepcionalmente qualificados, e nós escrevemos coletivamente um livro sobre esses 30 anos, avanços, alguns retrocessos, realizações, frustrações em matéria de direitos fundamentais, em matéria de república, federação, papéis dos tribunais. Essa é uma obra que nos orgulha muito, nos trouxe um prêmio Jabuti, o que é um prêmio importante da literatura nacional, e reuniu 132 autores, acho. Portanto, a nata do constitucionalismo brasileiro participa dessa obra. É uma obra, portanto, de integração. Nessa obra eu quis exatamente mostrar, através de vários autores, dentre eles participantes da própria elaboração da Constituição, deputados ou senadores constituintes que atuaram naquele momento, mostrar como a Constituição desenhou as nossas instituições e os nossos direitos e garantias sociais individuais e a defesa das minorias, ou seja, são pessoas que escreveram a Constituição, que também escrevem artigos nessa obra, intérpretes da Constituição,
que foram ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Ministério Público e da Advocacia, mostrando que esta Constituição, além de desenhar instituições sólidas, também previu mecanismos que dessem a garantia de que aquilo que foi colocado no texto constitucional realmente fosse garantido ao cidadão, ao povo brasileiro, ao fim e ao cabo, o grande destinatário do texto constitucional. E o programa Iluminuras de hoje, especial sobre os 30 anos da Constituição Federal de 1988, termina aqui. Professor Ayrton Zelander, que é professor de História do Direito da Universidade de Brasília. Até a próxima, obrigada. Até a próxima. Lembrando que você pode rever esta ou outras edições pela internet. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau.